Olá, graça e paz, eu sou o pastor Gil Nascimento e você está no canal Teologando. O nosso tema de hoje é Deus conosco. Hebreus capítulo 4, versos 14 e 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Foi de nosso profundo interesse que aquele que viria a ser o nosso mediador fosse plenamente Deus e plenamente homem. Nossas iniquidades, como uma nuvem interpondo-se entre o Senhor e nós, alienaram-nos totalmente do reino do céu. E ninguém, exceto uma pessoa que pudesse ir até ele, poderia ser o meio de restauração da paz. Mas quem poderia ir até Deus? Algum dos filhos de Adão? Todos eles, com seus pais, estremeceram perante o Senhor. Seria algum dos anjos? Eles necessitavam de um cabeça por cuja conexão poderiam juntar-se plenamente e inseparavelmente a seu Deus. O que fazer então? A situação era certamente desesperadora caso a própria Trindade não descesse até nós, já que, para nós, é impossível ascender. Assim o Filho de Deus convenientemente tornou-se nosso Emanuel, o Deus conosco, e de tal forma que, por meio de união mútua, sua divindade e nossa natureza pudessem ser combinadas. Caso contrário, nem a proximidade era perto o suficiente, nem a afinidade forte o suficiente para dar-nos esperança de que Deus habitaria conosco, dado a tão grande repugnância entre a nossa imundície e a pureza imaculada de Deus. Tivesse o homem permanecido livre de toda mácula, estaria em condição humilde demais para se embrenhar em Deus sem um mediador. Como então deve ter sido quando, por sua ruína fatal, o homem foi precipitado na morte e no inferno, desonrando por tantas máculas, repugnante devido à corrupção e esmagado por todas as maldições. Desta forma, não é sem fundamento que Paulo, quando apresenta Cristo como mediador, declara nitidamente que ele é o homem, o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Ele poderia tê-lo chamado de Deus, ou, ao menos, ao deixar de chamá-lo de Deus, poderia também ter deixado de chamá-lo de homem. Mas visto que o Espírito, falando por sua boca, conhecia toda a debilidade, ele provê oportunamente o remédio mais conveniente. Estabelece o Filho de Deus de modo familiar diante de nós, como um de nós. Portanto, que ninguém se sinta confuso sobre onde buscar o mediador, ou por quais meios alcançá-lo. O Espírito nos lembra de que Ele está próximo? Não, Ele está ao nosso lado, pelo fato de ser nossa carne. Deus, Ele está conosco. A conclusão do texto que lemos em Hebreus capítulo 4, versículo 15, ressalta a relevância da doutrina da expiação e da intercessão contínua de Cristo pelos crentes. Na visão reformada, os versículos destacam a confiança que os crentes podem ter ao se aproximarem de Deus, não com base em seus próprios méritos, mas na justiça imputada de Cristo. Isso fortalece a ênfase reformada na salvação pela graça mediante a fé. Além disso, a conclusão pode realçar a segurança da salvação para aqueles que estão em Cristo, já que Ele não apenas oferece perdão, mas também sustenta os crentes em sua jornada de fé. A visão reformada destaca a soberania de Deus na salvação e a segurança daqueles que foram eleitos por sua graça. Portanto, a confiança e a esperança dos crentes residem na fidelidade de Cristo como o único sumo sacerdote mediador entre Deus e os homens, proporcionando acesso irrestrito à presença divina.